Olá, meu nome é Elisa Alecrim, esse aqui é o Alecrim Go, meu podcast de autoconhecimento e vida no exterior. Porque enquanto eu vou fazendo minhas malas para viver uma nova vida num novo país, numa nova cultura, eu vou fofocando durante o processo. Eu percebi esses dias que eu vou ter que mudar essa entrada quando eu me mudar de fato, mas por enquanto é isso. Por enquanto eu ainda tô aqui me preparando e fofocando aqui com vocês enquanto isso não acontece. Bom, no episódio passado eu falei de relacionamento à distância e no episódio de hoje eu decidi falar de outra coisa que faz muito parte da minha vida, mais intensamente ainda nesses últimos 6 anos, mas que já era ali um caminho que eu tava trilhando, que é o idioma. Eu tenho aí uma longa caminhada com o inglês e hoje eu vou falar um pouquinho de como que eu comecei a aprender, como que eu lido com essa questão bilíngue até hoje. A princípio eu pensei que esse seria um tema meio qualquer coisa, porque, todo mundo fala inglês, mas a verdade é que não é todo mundo que fala inglês. Eu, por exemplo, sou uma das pouquíssimas pessoas na minha família que realmente falam inglês. Então a gente às vezes acha que dentro da bolha da internet é o mundo, mas na verdade não, né? Porque tem várias outras pessoas vivendo não tanto cronicamente online quanto a gente e que tem uma relação com as coisas que a gente vê na internet completamente diferente. Então eu achei que valia a pena contar essa história aqui, até também porque eu dei aula de inglês durante um tempo, ainda dou algumas aulas, e eu acho que isso aqui pode ser uma forma de incentivo para você que quer aprender não só inglês como qualquer outro idioma também. Eu só comecei de fato a fazer aula de inglês quando eu tinha 19, 20 anos por aí, que foi quando eu pude pagar mesmo pelas minhas aulas e aí eu comecei a fazer aula de inglês. Mas antes disso eu tive uma experiência de curiosidade mesmo. Eu ouvia bastante música, eu via bastante filmes, séries, e isso foi me ajudando a ter um pouquinho de vocabulário. Eu lembro que em casa a gente tinha uma coleção daquelas de jornal, sabe? Que você ia juntando e aí você ia fazendo, tipo, em uma enciclopédia, assim, com CDs de inglês e tudo mais, mas eu não lembro de ter explorado muito aquilo ali. Eu era mais de aprender as músicas e de ler as letras e tentar reproduzir aquilo que eu ouvia. Com isso, eu fui aprendendo um pouquinho, assim, o básico. Quando de fato fui para um curso, me colocaram na turma do mais básico e aí eu fiquei ali algum tempo com a professora e ela passando as informações e tal, e ela ia me perguntando as coisas e eu ia respondendo em inglês. E ela falou: você tem que estar numa outra turma porque essa turma aqui é muito básica, você já sabe alguma coisa. Foi assim que eu comecei a estudar. E aí eu lembro, olha, minha memória de alguns anos atrás, ela é meio borrada. Parece que é da minha vida antes de virar vampira. Bia, por que você fez isso comigo? Agora toda referência que eu faço é de Crepúsculo. Então, assim, pode ser que alguns dados aqui eles estejam um pouco perdidos. Mas eu lembro que eu comecei a fazer aula de inglês. E aí eu fiquei um tempo. E aí depois aconteceu ali um desvio de caminho. E eu fiquei alguns anos sem fazer aula de inglês. Mas aí depois de uns 2 ou 3 anos eu voltei. Quando eu voltei, eu conheci o professor que foi o que mais me ajudou a melhorar. Kel, se você estiver ouvindo isso, muito obrigada. Eu sinto que eu de fato comecei a me dedicar quando eu voltei para fazer aula de inglês. E aí o que aconteceu foi que a gente ficou com o mesmo professor durante muito tempo. Eu fui acampamento de inglês, eu era uma aluna super aplicada. Eu tenho esse negócio de ser a aluna que gosta de estrelinha, então quando eu tenho a quem responder, eu acabo me dedicando muito mais do que estudar sozinha. Então, nessa volta, foi que eu realmente, assim, melhorei muito e o professor também ajudou muito, tanto que a turma inteira evoluiu muito, né, nesse período. Eu não lembro exatamente quanto tempo que foi, só sei que a gente ficou alguns semestres com o mesmo professor e isso não era uma coisa que podia, mas de alguma forma a gente conseguiu que isso acontecesse. E aí, quando o professor saiu, entrou uma outra professora que eu particularmente não gostei tanto assim. Não me transmitia firmeza na forma como ela ensinava. E aí eu fui atrás do outro professor, que ele começou a dar aula particular, eu fui fazer aula particular com ele. E aí eu fiquei tendo aula com ele ali um tempo, e daí depois ele se mudou para outro estado, e eu fiquei tendo aula via Skype na época. E aí quando eu parei de fazer as aulas, no mês seguinte eu conheci o Zac. Eu vi na amizade que a gente criou uma forma de praticar o inglês que eu não estava mais aprendendo com aulas. Alguns anos depois eu achei umas anotações minhas das aulas de inglês. Eu achei engraçado porque eu tinha escrito que a motivação para eu aprender inglês era pelo fato de eu gostar do idioma. E isso é verdade, sempre foi assim. Durante o tempo que eu fazia curso eu achava curioso porque as pessoas geralmente estavam ali porque elas precisavam do idioma para colocar no currículo, por exemplo. E como eu sempre quis trabalhar de uma maneira mais livre, eu nem pensava nessa ideia do currículo, mas eu gostava da ideia
ideia de saber um outro idioma. Então, quando eu comecei a aprender, eu acho que isso facilitou o meu aprendizado, porque não era uma coisa pesada pra mim, não era uma coisa que eu olhava e falava, nossa, que saco, tem que aprender isso. Não, era uma coisa que eu gostava muito. Então, pra mim, não tinha tanto esse peso de tenho que aprender, era quero aprender, quero saber como é que fala, quero conseguir me comunicar, quero conseguir entender. Então, eu comecei lá ouvindo Avril Lavigne, quando tinha aquele CD da Malhação Internacional, e aí eu tentava aprender todas as músicas. Foi assim que eu comecei a aprender, assistindo Lost também. Sei lá, tudo que eu conseguia assistir naquela época, ouvir e consumir de coisas em inglês, eu fazia. Quando eu comecei a falar com o Zé, que eu tinha muita vergonha de falar. Uma coisa é você falar ali no contexto do curso, né? Que tá todo mundo aprendendo junto. Outra coisa é você falar com uma pessoa que já sabe. E aí eu tinha muita vergonha de falar com ele. Ele sempre me mandava áudio e eu sempre escrevia. Isso já é uma coisa que acontece no meu próprio idioma, eu confesso. As pessoas geralmente me mandam áudio e eu mando texto, porque eu me sinto mais à vontade pra me comunicar escrevendo. Sim, gravar um podcast é um pouco desafiador também nesse sentido. Mas aí com o tempo eu fui melhorando. Eu ainda dou uma hesitada quando é pra falar com outras pessoas que não são o Zac, porque a gente se entende, às vezes eu esqueço umas palavras, tipo a Glória do Modern Family, quando eu não consigo expressar muito bem alguma coisa, ele me ajuda a completar o meu pensamento, mas de uma maneira geral, todo mundo com quem eu falei até hoje sempre foi muito receptivo e compreensivo com o fato de que é o meu segundo idioma, não o meu primeiro. E uma coisa que eu acho importante é que, assim, eu tenho uma certa resistência em ser corrigida. Só que, pra aprender idioma é isso, galera. Você vai cometer os seus equívocos e receber um feedback é melhor, porque aí você sabe onde você tá errando pra não errar na próxima vez. Então, pra me corrigir tem que ser muito paciente e ser muito amorzinho. E isso acontece, geralmente o Zé, ele é muito de boa pra me corrigir. Ele geralmente, eu falei alguma coisa errada, ele vai repetir certo. Ele não vai me corrigir diretamente, é muito difícil ele fazer isso. E às vezes eu não sei mesmo, às vezes eu peço ajuda, eu falo, esqueci tal palavra, não sei como é que fala tal coisa. Eu acho que a fluência, ela mora também em você saber pedir ajuda pra quando você não consegue comunicar alguma coisa. Por exemplo, você quer falar vassoura, e aí você não lembra a palavra vassoura. E aí você dá dicas, sabe? Tipo, é um negócio assim, que usa para varrer, ou que usa pra limpar o chão. E aí a pessoa te ajuda, entendeu? A encontrar a palavra certa. Isso não é sempre legal e não é sempre fácil. Algumas ideias a gente sabe muito bem explicar na nossa própria língua, e eu percebo que o português, ele nos dá muitas possibilidades que o inglês não tem tanto. A gente não é tão literal para expressar as nossas ideias. Então, várias vezes já aconteceu de eu falar uma coisa que era, sei lá, uma gíria ou um meme pra gente, pra ele não fazer o menor sentido, ele não entendia, e eu explicava, o negócio ficava cada vez mais confuso. A gente precisava trabalhar com o tempo. E algumas outras vezes, falando em inglês, eu acabava passando a ideia errada. Eu precisava refazer toda a minha frase. Isso acontece com alguma frequência ainda. Eu falo alguma coisa que não faz muito sentido e aí eu preciso pensar numa outra forma de comunicar aquela mesma ideia. Ou, do outro lado também, ele fala alguma coisa, eu falo, não entendi. Ou eu entendo outra coisa e ele fala, não, pera, não é isso. Aí ele refaz a frase e fala, não, eu coloquei de um jeito meio confuso mesmo. E às vezes o que acontecia já não acontece mais, que era eu falar alguma coisa e a coisa ser entendida de uma outra forma, que não era a que eu tava falando, e eu falava, preciso que você assuma que o que eu tô dizendo é a melhor coisa possível, não a pior. Embora eu seja fluente, eu ainda tenho uma dificuldade de expressar determinadas ideias, porque isso acontece até em português mesmo. Tem coisas que eu não vou conseguir explicar 100% aquilo que eu tô sentindo, porque não tem vocabulário suficiente pra isso, mesmo na minha própria língua. Que dirá numa segunda língua. Então, às vezes, a gente precisa ajustar. Falar, olha só, tô falando isso aqui, parece ruim, mas não é, porque são as palavras que eu consigo juntar pra formar uma ideia, um rascunho daquilo que eu tô pensando, que eu tô sentindo. Vamos trabalhar juntos pra melhorar essa comunicação. Mas isso não acontece só pro lado negativo, também acontece pra parte engraçada do rolê. Com ele até que não aconteceu tanto assim de eu falar alguma coisa que tenha sido muito engraçado. Eu acho que só na primeira vez que a gente teve junto que eu falei o nome de um cereal de um jeito errado. E ele passou a viagem inteira sem me corrigir, porque ele achou bonitinho o jeito que eu tava falando errado. Eu falei, tu não faça isso comigo, por que que você não me falou que eu tava falando errado? Mas eu acho que é isso. Teve também dele tentando falar português e eles não têm o costume com acentos. E aí quando você fala pão sem acento, a gente já sabe como é que fica. Os micos mesmo foram com outras pessoas que não ele, que pra mim é extremamente constrangedor, do tipo, às vezes vou dormir pensando nessas cenas. Mas eu
eu acho que de uma maneira geral, assim, eu evolui muito no meu inglês desde que a gente se conheceu. Também pudera, né? Eu só me comunico com ele em inglês. Mas eu acho que o mais engraçado que aconteceu com a gente até hoje foi que eu não achava que o meu nome seria uma questão. Se você não sabe, se você chegou aqui, você não me conhece bem ainda, eu tenho um nome composto que é Fátima Elisa. E aí, Fátima, eu falei, esquece, já é um nome que eu não uso mesmo, então beleza. Agora, Elisa, não achei que seria um problema. Elisa, gente, Elisa, não é difícil aqui, não é difícil lá, pensei. No entanto, há, sei lá, um mês, a gente descobriu que ele estava falando meu nome errado todo esse tempo, porque ele não fala o S como Z, né, como a gente fala, ele tava falando o S como S, Elisa. Algo assim. Eu não achava que o meu nome seria uma questão. Beleza, Fátima é embaçado porque ele não tá acostumado com o acento e nem com o T com som de CH. Lembra que eu escrevi pra ele o meu nome, isso faz pouco tempo também, usando fonemas do inglês. E saiu uma coisa muito estranha, mas deu certo. Ele conseguiu falar Fátima bonitinho. Quando existem dois idiomas envolvidos, o ideal é que haja um intercâmbio, assim, de uma língua para outra. Enfim, séries, filmes, vídeos, músicas, tudo isso ajuda bastante. Legendas ajudam muito. A gente enfrenta um pouquinho de resistência com esse negócio de legenda e com coisas de outras nacionalidades, porque a lógica americana é muito coisas feitas por eles e para eles, então custa um pouquinho para eles saírem dessa lógica de consumir só o que é feito em inglês, mas é possível. A gente não tem tanta ocorrência do uso de aplicativos. Acontece mais da gente tentar aprender outros idiomas usando esses aplicativos, ou, por exemplo, quando tô com pressa, quero compartilhar uma ideia, não estou com paciência para pensar nessa mensagem em inglês, e aí eu mando em português mesmo, e aí ele usa um aplicativo para poder traduzir aquilo que eu escrevi em português. O nosso vocabulário ele não é muito mesclado português e inglês, ele é bem inglês, porque como estudante e depois eu comecei a dar aula de inglês também, eu acabei ficando muito no preciso aprender, preciso ampliar o meu vocabulário. Então, talvez eu tenha dado uma atrapalhada aí para ele aprender o português, porque eu tenho muito essa de ver muita coisa em inglês, ouvir muita coisa em inglês, e aí eu acabo tentando aplicar aquilo que eu vou aprendendo, tentando usar aquilo que eu já tenho para não esquecer, e talvez eu tenha atrapalhado um pouco aí o desenvolvimento da pessoa para aprender o português. Mas tudo bem que agora a gente vai ter um convívio mais intenso. Muito provavelmente eu vou usar o português com mais frequência do que a gente teve a oportunidade de usar até agora. Bom, estar num relacionamento com uma pessoa de outra cultura, eu acho que pra mim faz eu valorizar ainda mais a minha própria cultura. Não numa coisa de ficar comparando, tipo, ai, a minha é melhor do que a sua, não sei o quê. Cada um tem o seu, e cada cultura tem seus prós e seus contras, mas eu gosto muito da diversidade do nosso idioma e da nossa cultura. E eu acho que isso também me faz compreender um pouco a relação dos americanos com a cultura deles. E uma coisa que eu venho nesses anos todos percebendo e achando muito interessante é que a forma como eles percebem a vida, as coisas da vida é muito diferente da nossa. Eu já tive essa conversa, essa brisa com algumas amigas. Tem alguns pesos que a gente carrega, tem uma forma de encarar a vida e de lidar com as dificuldades e de lidar com os desafios, com as barreiras que quem não é do Brasil não entende. E ao mesmo tempo que a gente aqui se abraça por conta disso, mas eu percebo que eles encaram as coisas de um jeito muito diferente. É como se fosse mais leve, e eu sei que tem uma série de coisas que levam a isso, que eu não vou abordar aqui porque levariam a gente para direções completamente diferentes que não são a proposta desse podcast, mas que de certa forma eu tenho um pouquinho de inveja, porque eu percebo que a gente aqui bate muita cabeça com as coisas. E em outros contextos, em outras culturas, isso não acontece da mesma forma. Ao mesmo tempo, eu sei que faz sentido pra gente que vive aqui, mas que eu gostaria muito de eliminar da minha vida. Basicamente é isso. O interessante de ter pessoas falando dois idiomas diferentes é que não é um terceiro idioma que nasce, mas é um novo nível de comunicação. São dois fatores aqui, né? Primeiro, a distância e depois o idioma. São várias barreiras. Mas como a comunicação ela é única e exclusivamente feita através de palavras, você vai para um outro nível. Você praticamente aprende a ler a pessoa. Sabe aquela cena de Divertidamente 2? Eu de novo citando Divertidamente. Tem uma pequena alteração na sobrancelha, é meio isso. Você vai num nível mais profundo de comunicação com a pessoa
pessoa, porque vocês passaram tanto tempo conversando, você já não tem mais medo de conversar, não tem mais medo de usar as palavras para conhecer mais aquela pessoa ou para entender melhor aquela pessoa e ser entendido por ela também. Eu acho que o maior desafio cara, é se fazer entender para além das palavras. Existe o idioma, existe a cultura. De alguma forma, vocês se conectaram como um casal. Essas coisas, elas podem funcionar como barreiras, mas se elas forem bem trabalhadas, elas podem funcionar muito bem como um elo. Eu ainda não experimentei isso, mas ele já. Ele diz que é uma coisa que, assim, você nunca é mais só do seu país. Você tem uma outra parte de uma outra cultura dentro de você. Foi para sempre transformado numa terceira coisa, que não é só do seu país e que não é só do outro país em que a pessoa que você ama mora. É meio que uma mistura de tudo. Para finalizar, eu vou falar o que eu sempre falei para as minhas alunas de inglês e falo para todo mundo que me pede alguma dica, alguma coisa de inglês, que é como você comunica aquilo que você quer da forma mais fácil possível com aquilo que você sabe. Esses dias minha mãe tava tentando descobrir como é que falava. Fizeram boa viagem? E eu falei assim, meu, por que você só não pergunta como foi a viagem? É mais fácil. Você já tem um vocabulário, você sabe algumas palavras. Como é que você vai organizar essas palavras que você já sabe para comunicar aquilo que você quer da forma mais simples possível? Não é para ficar no mais simples possível para todo sempre, mas também é para você não ficar quebrando a cabeça tentando falar um negócio super elaborado. Você vai conseguir começar e manter uma conversa com o simples também. Não tem necessidade de sempre tentar um negócio mais difícil, mais mirabolante, mais rebuscado. Não, vai no simples. Simples e sempre, galera. Funciona. Eu sempre tento passar isso para quem aprende inglês comigo, que é como é que você comunica isso aí que você tá pensando, isso aí que você quer, isso aí que você sente, da forma mais simples possível. Numa frase, uma frase simples. Como? E é a partir daí que a gente vai. Aí sim a gente vai tendo vocabulário, a gente vai tendo repertório para falar umas coisas mais rebuscadas, mais profundas. Mas a princípio, vai no simples, não tem erro. Quer dizer, tem erro sim, mas faz parte, entendeu? Bom, acho que por hoje é isso. Eu tô aqui enchendo a linguiça enquanto ainda não tem coisas da viagem para contar, contando a minha experiência, das coisas que eu vivi, das coisas que eu aprendi até aqui. Mas nas próximas semanas, tá muito perto, galera. Eu vou ter coisas mais emocionantes para contar. A gente tá aqui nessa primeira temporada, quando eu de fato me mudar e a gente vai começar a segunda temporada, o negócio vai começar a ficar diferente por aqui. Se você gostou desse podcast, interaja com ele de alguma forma, deixando um comentário aqui, ou me seguindo lá no Instagram e comentando por lá, @ElisAlecrim. Elis com S, Alecrim com N. E a gente se ouve no próximo episódio. Um beijo e até mais.